Vamos então estar em oração, agradecendo a Deus e apresentando esta aula na sua santa presença. Pai, muito obrigado por esta noite, por essa oportunidade que estamos mais uma vez nesta aula online. Pedimos que teu Santo Espírito, ó Deus, nos oriente, nos guie, nos fale e nos ministre. Aqui estamos, ó Deus, porque amamos a Ti, amamos a Tua palavra, amamos este compromisso que temos abraçado contigo para a glória do Teu santo nome. Fala-nos, ensina-nos, ministra-nos, ó Deus, glorifica o Teu nome. Aqueles alunos que eventualmente por alguma razão de saúde ou trabalho não puderem vir, que tu possas ajudá-los, dar-lhes a vitória necessária. Teu nome seja glorificado de uma forma muito especial. Muito obrigado, a Deus. Fala a cada um de nós nessa noite e ajuda-me na ministração da tua santa palavra, por esta matéria que com certeza está mexendo, impactando a cada um de nossos corações. Oramos e te agradecemos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Está ali o irmão Ricardo chegando. Oh, perfeito. Está faltando o irmão Orley por enquanto, não estou vendo o irmão Orley. Ok, irmão Ricardo já está entrando. Não vejo por enquanto o irmão Rômulo. Por enquanto não vejo o irmão Rômulo. Não vejo o Sebastião e nem o Zaqueu. Eu espero que cheguem, né? Espero que cheguem. Perfeito. Irmão Arthur vai chegar um pouquinho atrasado, já avisou. Está ali o irmão Ricardo. Boa noite, Pai do Senhor, irmão Ricardo. Maravilha. Senhor, Perfeito, meus irmãos. Vamos dar início então, já temos um bom número. Deixa eu aqui fazer Pastor, alguns rápidos. Sim. o Romulo não vai participar hoje, não. Ele está vindo do trabalho ainda. Eu liguei para ele agora. Oh, eu desconheci, ele não me avisou em nada, ou seja, está passando informação para o irmão. Agradeço, perfeito. Eu pensei que ele teria algum tipo de mas entendo que ele deve estar muito ocupado a ponto de não conseguir nem fazer contato comigo, mas conseguiu fazer contato com o irmão. Perfeito. Uma pena, uau. Ok, nem sempre às vezes é possível, né? Entendo perfeitamente que o trabalho às vezes aperta bastante, né? Também o casal Elisa e Kelson, mesmo probleminha de trabalho, hoje tiveram uma situação extraordinária também, infelizmente, não poderão estar. Mas o bom número, a maioria praticamente está aqui, então, claro, estaremos desenvolvendo normalmente a nossa aula. Deixa eu fazer trazer uns rápidos avisos, bem rápidos avisos. Com exceção dos novos alunos, eu já falei isso na aula passada, quero repetir para que ninguém se esqueça disso, porque é normal esquecimento, né? Se eu com 65 anos, quase 65, tenho a tendência de esquecer, talvez os mais jovens se esqueçam mais rápido do que eu, não sei. O que não deveria acontecer. Quem é mais jovem tem que estar com a memória mais alerta. Com exceção dos alunos novos, né, que são em torno de 8 que entraram para essa matéria, somente os alunos que fizeram a matéria de homilética, vocês observaram que eu fiz uma postagem hoje. Desculpe. Eu fiz uma postagem hoje no grupo, dando a opção de um trabalho 2, porque eu tenho percebido, tenho constatado, tenho conversado com vários alunos em off, estão tendo muita dificuldade em preencher a montagem dos esboços de sermões. Então, quem já entregou, tem a opção, se quiser, pode fazer o switch, ou seja, trocar. Ao invés de continuar com o trabalho de homilética, que é a montagem dos sermões, pode trocar e fazer o trabalho de homilética, que são em torno de 20 questões, né? Quem chegou lá no grupo e deu uma olhadinha? Alguém foi lá no grupo? Isso. Se você ainda não foi no grupo, vai lá no grupo. Eu mandei em 2 formatos, em formato de foto e em formato PDF. A intenção é imprimir, tá? Essas folhas, né? Eu sei que você tem toda a facilidade de imprimir e vocês têm até o dia 14 de setembro para fazer a entrega. Quem não fez ainda o trabalho, então agora, se quiser usar a opção 2, não serve os dois ao mesmo tempo, ou um ou outro, ou o trabalho de homilética original, que é o preenchimento dos sermões, ou o trabalhinho que eu já postei hoje, né? Que ele está bem mais compacto, bem mais
resumido. Então você fica na escolha. Ah, pastor, eu já estou acabando, estou quase enviando. Aí fica a sua escolha. Pode enviar o esboço de sermões que você já estava fazendo, ou, se preferir, desiste e lança a mão da opção 2. Eu quero deixar bem flexível para os irmãos. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Bem flexível, bem flexível. Agora eu peço, por favor, que não passe da data. Se passar da data, aí complica. Por favor, 14 de setembro, é o segundo sábado de setembro. Você pode enviar para o meu e-mail, eu vou postar no meu e-mail no grupo, tá? Ou pode me enviar por foto ao meu privado do WhatsApp. Repito, o trabalho pode ser enviado para o meu e-mail ou para o meu privado do WhatsApp através de fotos. Então a escolha é sua. Pode usar a opção 1, que são os esboços, a montagem dos esboços de sermão, como já orientei, ou a opção 2, que é o trabalhinho que eu postei hoje no grupo, né? Você escolhe, a escolha que você fizer está bem escolhido e eu vou estar recebendo com toda a facilidade. Decidi fazer isso para ajudar os irmãos, que alguns, ou pelo menos um bom número, estão com muita dificuldade, muita mesmo, no preenchimento do esboço de sermões. Eu quero acreditar que os que fizeram a matéria homilética entenderam as diferenças, né, do sermão temático, textual e expositivo. Estou certo disso? Vocês entenderam, sim ou não? Entenderam as diferenças. Eu estou percebendo que a dificuldade está maior na montagem, que é um pouco normal, né? Montar um esboço é realmente uma tarefazinha um pouco difícil, admito, né? Mais difícil para alguns que têm dificuldade no entendimento e na interpretação do texto, mas está aí essa opção para não deixar ninguém a desejar ou com a vida complicada, tá bom? Vamos então à nossa página de número 7. Página de número 7. Essa apostila está sendo bastante diferente de todas as, pelo menos, que já redigimos e passamos para os irmãos no curso. Nós estamos falando sobre evangelismo e missões. Hoje é a terceira aula. Então, supostamente teremos mais duas aulas, e vamos ocupar uma aula que seria a aula número 6, mas a aula número 6 eu quero separá-la só para a prova, nada mais. Eu não quero fazer misturado, como, por exemplo, estávamos fazendo até então. Na quinta aula seria o fechamento com matéria e depois, nas 9h30, prova. Então, eu decidi para fazer uma coisa mais tranquila, a gente fecha a matéria, quarta, quinta aula, e na que supostamente seria a sexta, seria somente para a prova, tá? Pelo nosso calendário, então, a prova vai acontecer no dia 10 de setembro e aí no dia 17 começaríamos a nova matéria. Então é a pequena mudança que eu decidi fazer para que os irmãos fiquem, entendeu, bem relaxados, ou seja, a gente vai aproveitar bastante bem as duas próximas aulas, vamos deixar bem a matéria bem trabalhadinha e só usar uma aula extra, que não seria uma aula em si, né, mas um dia extra que seria da prova, que seria o dia 10 de setembro. Então, anote aí, dia 10 de setembro. E a prova, como é que ela vai ser? Baseada nos exercícios, né, que você está fazendo, que nós estamos fazendo. E a nova matéria começaremos, então, permitindo Deus, no dia 17. Então, anote aí, 17 de setembro começaremos a nova matéria, tá? Estou aqui anotando ou reanotando. Ok. Vamos lá, então. Vamos na página 7. Página 7. Destinos históricos dos missionários, né? Já deixamos alguma coisa no ar, mas agora vamos desenvolver bem essa temática. Eu peço você que, se você tem caderno aí do seu lado, lápis, caneta, tenha na mão. Caderno, lápis e caneta, porque hoje eu vou ditar algumas coisinhas que não estão na apostila. A apostila não é muito grande, ela é uma apostila até pequena, mas eu decidi colocar uns pequenos suplementos, uns pequenos desenvolvimentos, né, que não é muita coisa, mas vocês vão precisar anotar, porque ela vai fazer parte também
de um subsídio que vai ajudar vocês na realização dos próximos exercícios, ok? Vamos então, página 7, destinos históricos dos missionários, demandas orientais. A biblicidade é a segunda característica deste manual que possibilita a contemplação das necessidades dos mais variados. Aqui colocamos variegados, mas é variados, erro nosso de digitação. Variados tipos culturais que o estudarão em todo o mundo. Biblicidade quer dizer conteúdo bíblico, tá? Esse é um termo que se usa muito em teologia. Então, biblicidade, para quem está pouco perdido no significado dessa palavra, quer dizer conteúdo bíblico. Então, o conteúdo bíblico, se posso assim dizer, é a segunda característica deste manual, que possibilita a contemplação das necessidades dos mais variados tipos culturais que o estudarão em todo o mundo. Excetuando-se esta primeira lição, onde é apresentado um panorama do estudo, todas as demais são fundamentadas em passagens bíblicas que destinam-se a explicar e exortar o esforço missionário. Por exemplo, as lições 2 e 3 utilizam-se amplamente de textos retirados de Efésios, Romanos, 2 de Pedro, o Evangelho de João, o livro de Atos e o Salmo 67. A unidade 2, dedicada à teologia bíblica de missões, apresenta um panorama do conceito missiológico, inteiramente retirado de ambos os testamentos. Mas as unidades 2 e 4 defendem biblicamente a proposta de que todo o povo de Deus em todos os lugares da terra deve trabalhar para ganhar almas em todo o mundo. Esta apostila só contém a unidade 1 e a unidade 2, ainda que a gente faça aqui menção de outras unidades, como a 3 e a 4, porque isso é um trabalho enorme que nós elaboramos no passado de missiologia. Então, para a nossa escola, eu decidi só trabalharmos com a unidade 1 e a unidade 2, mas eu faço menção, né, de outras unidades, porque faz parte de um pacote enorme que, repito, no passado nós elaboramos um manual bem grande, enorme, de missiologia, e aí decidimos resumir para o uso da nossa escola somente a unidade 1 e a unidade 2. Bem, ainda que, repito uma vez mais, eu estou mencionando as outras unidades, mas eu estou também, além de mencionar os números dessas unidades, eu estou trabalhando também em recapitular temas que não vão ser abordados, pelo menos na unidade, conosco, né, porque nós só trabalhamos com a 1 e a 2, mas eu trago como uma espécie de um pequeno resuminho. Já a unidade 3, que é a unidade que nós não vamos estudar, trata do mundo em transformação, um mundo globalizado e contemporâneo, segundo a ótica da Grande Comissão, como sendo a estratégia bíblica para transformar o lugar em que vivemos. Agora, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. E durante todo este manual, as cartas de Paulo aos Efésios e Romanos, bem como o livro de Atos, são mencionados para assegurar, defender e alertar quanto ao papel missionário da Igreja de Cristo. O que estou querendo dizer isso? Paulo escreveu 13 cartas. Alguém se lembra disso ou não? O apóstolo Paulo deixou escritas 13 cartas. Mas destas 13 cartas, Paulo ocupa duas. Escute essa, se quiser sublinhar aí, para você não se esquecer. Ele ocupa duas das 13 para dedicar o caráter missionário da igreja, que são as cartas aos Efésios e aos Romanos. A carta aos Efésios e aos Romanos. É o irmão Zaqueu que eu estou vendo ali com um bonezinho, sim ou não? Sim, eu não estava reconhecendo, não. Está muito diferente, de óculos, de boné. Na misericórdia, agora sim, agora reconheci. Seja bem-vindo, irmãos, aqui. Eu não estava reconhecendo, falei, tem um aluno novo ali que não me avisaram. Agora está explicado, eu estava até assustado. Quem é esse aluno novo? Ô, pastor. Desculpa. Sim. O Zaqueu está ficando mais experiente hoje. Sério? Ah. Até por isso que ele está disfarçado. Deus abençoe. É por isso que ele está disfarçado, né? Óculos, bonezinho, como é que eu reconheci o aluno Zaqueu? Mais um ano de vida, pastor, mais um ano de vida. Graças a Deus, né? Tá quase encostando comigo, né?
Eu vou ser no dia do trabalho. Labor Day é o meu dia, né? 2 de setembro. 2 de setembro estou chegando aí com 65. Mas, irmãos, aqui eu tá jovem ainda, hein? 18 anos em cada braço, tá feliz da vida. Parabéns, irmão Zaqueu. Muitos anos de vida, saúde, muitas vitórias em Cristo Jesus, muita paz e muita graça do Senhor em sua vida. Mas vamos lá. Então procurem, se quiser, sublinharem isso. Efésios e Romanos são as cartas de Paulo que se dedicam ao papel missionário da Igreja de Cristo. E o livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos na Bíblia 3 livros que funcionariam como manual de missões: livro de Atos, a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Efésios. Então, são os 3 livros do Novo Testamento que podemos dizer com toda a propriedade: estes são os vivos manuais de missões lá no Novo Testamento. Vamos lá. Ainda nesta unidade, os grupos missionários de pouca tradição histórica são orientados a que não sigam simplesmente o exemplo das missões protestantes históricas com a desculpa de ser o único modelo que conhecem. Ao longo da história da igreja, as igrejas históricas, como Batista, Metodista, Presbiteriana e Luterana, lançaram seus modelos missionários. Mas, sejamos sinceros, esse modelo missionário funcionou para eles em determinado espaço de tempo. Já o que a Bíblia nos traz, e repito uma vez mais, através das cartas aos Efésios e Romanos e o livro de Atos, aí sim são modelos permanentes, são estratégias permanentes que podem ser usadas em todos os tempos e por todos os povos. Entendem? Por exemplo, nem toda a estratégia missionária que os batistas usaram no século XIX, no século XX, pode funcionar nos dias de hoje, porque os dias de hoje são altamente desafiantes. Mas acredite, o que a Bíblia traz como modelo, ele é válido para todas as circunstâncias e épocas, porque é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela não perde validade, nem no tempo, nem no espaço, e muito menos na geografia, ou seja, ela é adaptável a toda e qualquer circunstância. Aliás, não somente este grupo pouco tradicional, continuamos na apostila, como também os já atuantes de longa data são orientados a que utilizem-se da Bíblia, que eu acabei de falar agora, como orientadora de seus esforços missionários. Afinal, que os missionários de todo o mundo devem seguir não é exemplo dos homens, mas é o exemplo da palavra de Deus. Hoje existem centenas de agências missionárias ligadas a dezenas de denominações. É errado isso? Não é errado. Funciona em parte, mas para um funcionamento completo, para resultados completos, tem que ser definitivamente a palavra de Deus. Número 7, aqui nós temos uma abordagem, tipo um exercício, correto? Que vai exigir uma resposta de nossa parte. Olha só. A relativa falta de preparo bíblico dos grupos pouco tradicionais na obra missionária os leva. Qual dessas 4 alternativas, A, B, C e D, vocês consideram correta? Nós já falamos alguma coisinha na outra aula passada, ou nas 2 aulas passadas. Então, aqui eu quero abordar a relativa falta de preparo bíblico dos grupos pouco tradicionais na obra missionária os leva ao quê? Letra A dependerem menos do ensino teológico para orientar seu trabalho missionário do que os grupos tradicionalmente ativos em missões. Letra B, a não carecerem do ensino teológico e bíblico. Letra C, a não mais necessitarem do ensino teológico que seus pares tradicionais. E letra D, a não se conscientizarem verdadeiramente de suas responsabilidades missionárias. Qual dessas 4 vocês imaginam que é a mais correta, a mais coerente? Todas as 4 parecem ser corretas, não é verdade? Todas as 4 parecem fazer sentido, mas só tem uma
que se encaixa perfeitamente dentro deste panorama. Vamos lá. Letra B. Letra B. É interessante, mas não é letra B ainda. Essas quatro parecem todas elas corretas, todas elas coerentes, todas A elas letra até... A, pastor. Não, Letra D. é a mais improvável. A D. Letra C. C é a mais improvável a não necessitarem, escute essa, a relativa falta, não é, de preparo bíblico dos grupos pouco tradicionais na obra missionária, os leva a não mais necessitarem do ensino teológico que seus pares tradicionais. Em outras palavras, um grupo que tem uma falta de preparo bíblico acha que pode fazer a obra missionária, mas não pode, né? Porque eles decidem não necessitar do ensino teológico. Eles acham que se pode fazer a obra missionária só na base da experiência, sem uma orientação teológica. Alguém está me entendendo, gente? Essa é a questão. Tem igrejas, tem grupos que acham que basta ter pura unção, puro poder e experiência e vamos embora. Não, não é assim, não. É importante ter unção? É importante ter poder, é importantíssimo. Mas nós temos que ter uma bússola, nós temos que ter um mapa. E esta bússola, este mapa, é definitivamente o preparo teológico, o ensino teológico, o estudo da palavra de Deus, né? Irmãos, podemos ter unção, podemos ter poder, podemos ter dons, podemos ter todo esse arsenal maravilhoso para fazermos a obra do Senhor. E se não tivermos o ensino da palavra, a orientação da palavra, a guiança da palavra, será que seremos bem-sucedidos? Vou dar uma resposta muito coerente, não. É a mesma coisa que eu ter uma R15 e não ter um manual de uso da R15. Alguém está me entendendo, gente? Eu posso ter uma R15, você sabe que é uma arma poderosíssima. Não sei se alguém já viu em mãos uma R15. Não é que eu seja bandido ou coisa parecida. Eu já vi uma R15 na mão de militares, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. É uma metralhadora violentíssima, mas é enormemente poderosa. Mas se eu não sei usar uma R15, ela vai ter algum valor para mim e para você? Não. E para usar uma R15, além de eu ler um manual, eu tenho que aprender como usar essa R15. É igualzinho, né? Muita gente tem espiritualmente várias R15s, mas não tem o manual de uso da R15, que nesse caso da obra missionária tem que ser a palavra de Deus, né? O ensino teológico. Então, letra C, número 7. Virando a página, é a conclusão que estamos tirando desta partezinha que acabamos de mencionar, já vindo da primeira aula. Quaisquer grupos cristãos e quaisquer missionários devem recorrer às orientações bíblicas para nortearem suas atividades evangelísticas. Isso, porém, não descarta a busca da formação transcultural na divulgação da fé. Aliás, identidade e expressão missionárias somente são possíveis mediante ensino bíblico para orientar o trabalho. Então, a necessidade do ensino bíblico, ela é imperativa, ela é necessária, ela tem que funcionar. Sem ensino bíblico não tem avanço, não tem prosperidade, não tem funcionamento como se deveria ter. Uma vez que essa matéria é absolutamente baseada na Bíblia Sagrada, qualquer missionário de qualquer cultura que a utilize como base para suas atividades haverá de habilitar-se para esta obra, graças à suficiência da palavra de Deus. É o ensino bíblico o responsável por preparar o missionário para o mundo de hoje. Vamos então à tendência missionária. Conforme dito, este é um manual bíblico e contemporâneo, portanto, seu objetivo vai muito além da mera comunicação do saber teológico ou bíblico. A propósito, o simples conhecimento de alguma informação é falho e não completa a proposta deste estudo. Portanto, este manual sobre missões
tem por meta realizar algo de concreto em seu compromisso missionário. Obviamente, importa primeiro saber para depois fazer. Contudo, embora trate-se de um livro ou de uma apostila, é pouco, muito pouco apenas produzir conhecimento. Este manual existe para que você trabalhe na obra missionária, não somente estude sobre ela. Aí vem aí os exercícios 8 e 9. Vamos lá, se alguém conseguiu fazer, pelo fato que já leu alguma coisa lá atrás ou na frente. Das palavras a seguir, quais representam objetivos que vão para além do mero conhecimento teórico? Repito a pergunta. Das palavras a seguir, quais representam objetivos que vão para além do mero conhecimento teórico? Entender, reconhecer, aplicar, atuar, identificar ou promover. Aqui nós podemos escolher mais de duas opções. Aqui não se trata de escolher uma única opção. Aqui podemos escolher mais de duas. Mas observa com atenção as palavras que representam, representam objetivos que vão além do mero conhecimento histórico. Vamos lá, eu quero ouvir vocês. B, C e D. Repita, por favor, irmã Gleice Kelly. B, C e D. A C e D estão corretas, a B não. A C e a D estão corretas. Então, aqui nós temos três. Então, Eu coloquei a letra A, pastor. Entender, aplicar e atuar. Não. A não encaixa. Identificar. Identificar. Como? Identificar. Não. Promover. É aquele que vocês não estão captando, ó. Palavras que representam objetivos que vão além do mero conhecimento. Promover. Exatamente. As palavras seriam aplicar, atuar E promover. e promover. Se você pensa comigo, pensa aí comigo. Entender e reconhecer está no campo da teoria. O identificar também. Então, nós estamos falando no campo prático, além da teoria. Alguém está conseguindo me entender? Além da teoria. Quando eu falo aplicar, eu não estou trabalhando só com a teoria, eu estou aplicando, eu estou praticando. Quando eu falo de atuar, eu estou em ação, eu estou o quê? Agindo, estou além da teoria. Quando eu falo de promover, eu estou na teoria, se eu promovo alguma coisa? Não, eu estou fazendo alguma coisa que está acontecendo neste exato momento. Nós temos que olhar para essas palavras e ver qual dessas palavras apontam para algo, para um objetivo além da teoria ou do conhecimento teórico. Alguém conseguiu entender ou não? Isto. Entender e reconhecer é teórico, não é prático. Entendeu? Então, repito, entender, reconhecer e identificar está no campo da teoria, mas aplicar, atuar e promover já é algo que está em funcionamento, que está em ação. Algo parecido vem na outra perguntinha, número 9. Quais dos seguintes alvos são fruto das respostas à questão anterior? Aqui também tem mais de 2. Atitude, A, C e D. aperfeiçoamento e sentimentos. Excelente. A, C, D e E. A, C, D e E. Só fica de fora a letra B. Alvos econômicos. Repito uma vez mais. A, C, D e E. Então, a atitude é a prova que está além da teoria. O aperfeiçoamento também. O planejamento é algo que tem que ser feito. E os sentimentos, qual é? É o desejo de fazer a obra missionária. Amém. Então vocês já estão pegando bem a coisa. É o objetivo desta matéria levá-lo do
para além do conhecimento, fazendo praticar o que estudou. Nosso desejo é sua atuação direta na obra missionária, conforme ela é explicitada na Bíblia. Grande importância no envolvimento do povo de Deus na obra missionária é que ela é a herança do Senhor à igreja. Missões acompanham o evangelho de salvação. Lutamos para que toda a congregação em todo o país habilite-se e mobilize para trabalhar com missões, aproveitando a grande oportunidade aberta nestes últimos dias, a pregação do evangelho a todas as nações. Vamos agora fazer algumas anotações, já que estamos mencionando, né, a importância da Bíblia para entendermos a obra de missões, né, porque, repito, missões não é apenas termos um conhecimento teórico, mas é aprendermos da teoria a nos lançar a um conhecimento prático. E nada melhor que 2 textos da Sagrada Escritura. Nós vamos, então, vai dar uma impressão que estamos montando um esboço. Poderia ser alguma coisa parecida, mas não vai ser uma montagem de esboço de homilética, fica bem tranquilo. Mas nós vamos fazer uma análise de um texto bíblico muito conhecido. Já falamos desse texto, se não me engano, na primeira aula. Vamos voltar de novo a falar desse texto, só que a gente vai descascar muitos detalhes nesse texto curtinho, mas tem coisa demais nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao versículo 4. Já lemos esse texto, lembram-se? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Vou aguardar que todos tenham aí a sua Bíblia aberta. Todos tenham aí a sua Bíblia aberta. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1, 2, 3 e 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, 2, 3 e 4. Vou aguardar um minutinho mais e aí já vamos fazer a leitura deste conhecidíssimo texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus, Atos 13, 1, 2, 3, 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Esse texto nos ensina 10 características, preste atenção, 10 características bíblicas de um missionário. Eu acredito que muitos de vocês já participaram de cultos de missões, de congressos de missões, de conferências de missões, ok? Mas este texto, por estranho que pareça, é um dos textos pouco explorados e pouco estudados na Bíblia Sagrada sobre missões. Então, nós vamos agora, em 4 versículos, você vai ficar impressionado. Nós vamos tirar aqui um conteúdo vastíssimo, enorme, tremendamente grande. Então, prepara aí caneta e papel, porque você vai começar a anotar e nós vamos encontrar as 10 características bíblicas de um missionário. Tudo isso dentro de 4 versículos? Vamos lá, então. Vamos lá. Número 1.
Um missionário deve pertencer à igreja que o envia. Número 1, primeira característica. Um missionário deve pertencer à igreja que o envia. Essa é a primeira característica bíblica de um missionário. Qual é a igreja que aí neste texto é mencionada? Qual é? Ela tem um nome. Antioquia. 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 Para ser Antioquia, tinha que estar acentuado na letra O. Aí Verdade. seria. Parabéns, irmã Grace Kelly. Ela conseguiu colocar o acentinho no O. E não tem um acento no O, mas ela conseguiu colocar. Então, a gente vai que a ajudar a gente tirar o acentinho. Então, Antioquia. Quando não tem acento, é Antioquia. Quando tem acento, é Antioquia. Mas fica tranquila, irmã. É porque a irmã, ela gosta de desbanjar acento. Né? Eu já Não, percebi, mas irmã. é que quando os jovens falam essa palavra errada, que eles colocam acento, eu corrijo e falo que não tem. E agora é o mesmo que eu não queria. Mas eu sei que a senhora não está economizando acento. Eu percebo que a senhora gosta de abundância, de fartura de acento. Então, mas economiza, tá? Aqui não tem acento, é Antioquia. Então, esta é a igreja de Antioquia, mas é a Antioquia da Síria, não Antioquia da Pisídia, né? Porque na história bíblica falam de duas Antioquias, e essa aqui é a da Síria, e não da Pisídia. Isso aqui é importante para a gente acertar o texto. Segunda característica bíblica de um missionário. Um missionário deve ser um crente com dons ministeriais de Deus. Segunda característica, um missionário deve ser um crente com dons ministeriais de Deus. Os dons que vocês encontram aí neste texto. Aí Paulo escreve, aliás, Lucas, né, o evangelista Lucas, relata aí alguns desses dons ministeriais. O que seriam? Na verdade, eles são dois aí, eles são dois. São dois. Profetas e doutores. Profetas e doutores. Anote aí, então, os dons ministeriais que haviam nestes missionários. Alguns deles eram profetas e outros eram doutores. Em outras palavras, ninguém sozinho tem todos os dons de Deus necessário para o seu serviço. Então, já descobrimos aí a segunda característica bíblica de um missionário. Um missionário deve ser um crente com dons ministeriais de Deus. Aí temos uma terceira característica. Pastor, o texto é pequenininho, mas tem muita coisa. Tem. A terceira característica. Um missionário deve ser uma pessoa que conheça bem de transculturação. Uma palavrinha grande. Terceira característica bíblica de um missionário deve ser uma pessoa que conheça bem de transculturação. Ô, palavra longa, né? Essa é a nossa querida língua portuguesa. Por isso que o estrangeiro, quando tenta aprender português, ele escorrega, porque tem cada palavra que parece um palavrão. Vou repetir. Terceira característica de um missionário. Um missionário deve ser uma pessoa que conheça bem de transculturação. O que quer dizer transculturação? Que se adapta a outras culturas diferentes, não é verdade? Nós, brasileiros, temos as nossas culturas regionais. A cultura do nordestino, a cultura do carioca, a cultura do gaúcho, a cultura do mineiro, a cultura do amazonense, e aí vai. Mas, além das culturas regionais, temos que nos esforçar também a conhecer culturas estrangeiras, ou pelo menos aquele missionário
que vai se lançar a trabalhar no país estrangeiro. Aonde nós vemos aí neste texto que acabamos de ler de Atos 13, 1 a 4, esta transculturação? Aí tem, você lendo com atenção, você vai descobrir qual é as características de transculturação. Ninguém está enxergando quando lê o texto a transculturação aí? Ô, pastor, Sim, Eu, irmã, aqui está falando sobre Lúcio Cirineu, sim, é de uma nacionalidade. sim. Se chama Esse Manaém, ele foi criado com Herodes Tretaca. criado com Herodes é uma cultura. Exatamente aí, ó. Olha só, se vocês separarem aí no texto, tá ali, ó. E tá tudo no versículo 1. Barnabé e Simeão, chamado Níger, né? Então, ele era africano, que Níger quer dizer negro, ou seja, ele era africano. E Lúcio Cirineu, outra região do norte da África, que hoje é a Tunísia. E Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca. Ele está onde? Está na Idumeia. Já está lá no norte da Palestina. E Saulo, né? Que é chamado de criado, Colasso. E Saulo estava onde? Que região? De Tarso, no sul da Síria. Então aqui é uma mistura de várias culturas. Essa é a terceira característica bíblica de um missionário, que deve ser uma pessoa que conheça bem de transculturação. Quarta característica, número 4. Gente, como isso aqui é rico. E, infelizmente, poucos de nós entendemos isso quando lemos esse texto. Quarta característica, o missionário deve ser um dos melhores obreiros da igreja que o envia. Quarta característica bíblica de um missionário deve ser um dos melhores obreiros da igreja que o envia. Quarta característica, o missionário deve ser um dos melhores obreiros da igreja que o envia. Aonde encontramos aí, nesse texto? E servindo eles ao Senhor. Quem exatamente? Barnabé e Saulo. Saulo. Barnabé e Saulo. Estão percebendo? Eles eram os melhores, os mais preparados de todo esse grupo de obreiros que é mencionado aí. Anote aí, Barnabé e Saulo, né? Está falando da estatura, está falando do calibre, está falando da envergadura do primeiro e do último obreiro. O primeiro obreiro nessa lista é Barnabé, e Saulo é o último obreiro. Então, eles eram os melhores, vamos dizer assim, de toda aquela nata de obreiros. Essa é a quarta característica. Um obreiro deve ser um dos melhores obreiros da igreja que o envia. Quinta característica, olha o curioso aqui, ó. Um missionário deve ser um crente já experimentado na obra do Senhor. Quinta característica, um missionário deve ser um crente já experimentado na obra do Senhor. Aonde lemos isso? Aqui no verso 2. Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Mas antes disso, o que eles estavam fazendo? Alguma coisa ou nada? Orando e jejuando. Só isso? Tem algo mais além disso? Ele servia ao Senhor jejuando. Isto, e servindo eles ao Senhor. Não se esqueça disso. Também não é servindo primeiramente a homens e instituições, mas primeiramente ao Senhor. Anotou aí? Olha que coisa bonita, que coisa linda. Eles estavam servindo. Então, nenhum missionário é enviado se primeiro ele não está servindo na sua casa. Opa! Que é a sua igreja local. Sexta característica bíblica de um missionário. Professor. Sim. Desculpa, você pode repetir o final da 5, por gentileza?
Quinta característica de um missionário. Um missionário deve ser um crente já experimentado na obra do Senhor. E a gente detecta no versículo 2 que diz: e servindo eles ao Senhor, porque eles não estavam servindo a homens e a instituições, mas estavam servindo primeiramente ao Senhor. Tá? A sexta característica bíblica de um missionário. Um missionário deve ser um crente piedoso e que dependa primeiramente de Deus. Aonde lemos isso? O que nos dá a entender? Tem algo aí no texto que nos deixa observando que eles eram piedosos, ou seja, que eles eram dependentes da ação de Deus nas vidas deles. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, despediram. Isto, aí nós vamos encontrar 3 situações que definem a dependência ou a piedade destes missionários. Primeiro, eles tinham consciência da importância do exercício do jejum bíblico, ou seja, eles separaram o jejum bíblico para aumentarem a sua sensibilidade à voz de Deus. E é evidente, como já foi falado aí pela irmã Gleice Kelly, número 2, que eles estavam orando. E interessante, né? Os crentes no versículo 1, apesar de serem líderes cristãos, não desprezavam o jejum bíblico. Então, para que isso fique claro, então, nesta sexta característica, estavam orando e jejuando. Jejuando e orando. Então, essa sexta característica é resultado destas duas atitudes, estavam orando e jejuando. Então, sexta característica, um missionário deve ser um crente piedoso e que dependa primeiramente de Deus. Sétima característica, um missionário deve ser um crente chamado por Deus para o trabalho missionário. Repito, sétima característica bíblica de um missionário. Um missionário deve ser um crente chamado por Deus para o trabalho missionário. Aonde nós observamos isso nesse texto que lemos nos versículos 1, 2, 3 e 4? Verso 4. E assim eles enviados pelo Espírito Santo. Mas antes disso, não tem outro texto que nos mostra essa situação? Temos que dar uma olhadinha antes. Pondo sobre ele as mãos, o despediram? Antes, um pouquinho antes. O 2. É o 2. Disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Não nos esqueçamos disso. Eles foram chamados. O Espírito Santo deixou bem claro, para a obra que os tenho chamado. Ou seja, eles já eram chamados por Deus, mas não enviaram a si mesmos. Olha que interessante. Eles tinham consciência do chamado, mas eles não andariam uma de doidos, como tem muito doido aí, que já sabe do seu chamado e se envia a si mesmo. Não. Eu e você podemos ter o chamado, mas temos que ter a paciência em que Deus vai usar os nossos líderes para o quê? Nos enviar. E alguém vai me perguntar, pastor, e se o líder não tiver sensibilidade para enviar aqueles que já são chamados? Cabe a você que tem o chamado orar pelo seu líder, para mostrar para ele o que você está vivendo, o chamado. Alguém está me entendendo, gente? Temos que obedecer uma ordem de hierarquia, uma ordem de comando. Existe uma cadeia de comando no mundo espiritual. Qualquer um de vocês aí pode ter um chamado missionário, mas nenhum de vocês, nenhum de nós podemos nos auto-enviar. Mas meu pastor não está enxergando. O problema é dele. O meu problema é orar a Deus, para Deus mover o coração do meu líder, do meu pastor, para enxergar em você e em mim o nosso chamado. Se eu estou parado muito tempo no lugar, a culpa
Não é pela cegueira espiritual ou por não estar enxergando o meu líder, porque eu não estou tomando o meu posicionamento de orar, clamar. Mas funciona, pastor? 100% funciona. Quando eu oro, quando eu clamo, quando eu peço, Deus se move. Alguém crê nisso, irmãos? Se você ora, clama e pede, Pastor. Deus se move? Não, Deus não fica parado, não. Porque Ele é o interessado em usar os seus servos na obra missionária, então, temos que ter muito cuidado para nós não colocarmos, né, a carroça na frente dos bois. Tudo tem uma ordem estipulada por Deus e estipulada na Bíblia. Vamos lá, então. Próxima Pastor, característica. Sim, alguém. Sim, pode só falar. uma colocação aqui. O senhor falou, eu trago como experiência pessoal, meu ministério. Desde o Brasil, o senhor tinha me chamado para pastorear, para fazer a obra. E desde novinho fazendo a obra, lá no Brasil, eu não tive oportunidade de pastorear, porque não era o tempo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, quem me apresentou para o pastor Eduardo foi meu pastor presidente lá do Brasil. Olha só. Me apresentou aqui. Eu nem sabia que existia a Igreja de Filadélfia, eu não conhecia o Ministério. Olha só. Que é a mesma convenção nossa do Brasil, que é a Comadivade, que é a convenção do Vale do Rio Doce, que hoje o presidente é o pastor Júlio Calais. Ele teve pregando em Lô, eu fui ver ele pregar, e ele passou o meu contato com o pastor Eduardo entrou em contato com a gente começou a orar, decidimos sair do ministério onde estávamos, e fomos para Denver. Eu saí de Hartford 1 hora para Denver, eu não fui chamado diretamente para pastorear. E nesse período ele me observou, houve a necessidade em Naugatuck, que até então era o Arabel, ele me chamou para mim pastorear lá até encontrar Hartford, porque nós estávamos trabalhando, fazendo culto aqui em casa, em Hartford, mas nós não estávamos encontrando a congregação, porque não era o tempo de Deus. Então Deus tinha um propósito em Naugatuck. Então, tipo assim, tudo tem um tempo certo. Não adianta a gente precipitar, colocar, não, o teu chamado, se o pastor não está fazendo, eu vou para outro ministério que não me dá oportunidade. Não, tudo tem o tempo certo e hoje estou vivendo o tempo de Deus. O mais importante é que identifiquemos o tempo de Deus, mas o ser humano é um pouco impaciente, vamos ser sinceros? O ser humano é nervoso, o ser humano é impaciente, o ser humano quer colocar os bois na frente da carroça, e aí a coisa não funciona. Irmão, irmã, você pode ter o chamado está pegando fogo aí dentro do seu peito, mas espera em oração que Deus vai mover o coração do seu líder e vai confirmar tudo no tempo certo. Tudo tem tempo, irmãos. Nada faça fora do tempo que dá problema, dá dor de cabeça, dá aflição e dá angústia. Então, estão entendendo, gente, isso aqui? Isso aqui é importante demais. 8ª característica bíblica de um missionário. Um missionário deve ser uma pessoa separada pela igreja para o trabalho do Senhor. Repito, um missionário deve ser uma pessoa separada pela igreja para o trabalho do Senhor. 8ª característica bíblica de um missionário. Um missionário deve ser uma pessoa separada pela igreja para o trabalho do Senhor. Aonde lemos isso? Entre os versículos 1, 2, 3 e 4. 3. Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Está no versículo 2. Olha a riqueza que tem nesse versículo 2. Parabéns, irmã Gleice. 3 também fala, não. E quando mas o mais chamativo é o 2. O mais chamativo entre os dois versículos é o versículo de número 2. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Isto. Porque o 3 já conclui, né? De uma certa forma, sim. Isso, de uma certa forma, sim. Eu falei que eram 10 características, mas na verdade são 11. Não são 10, peço desculpa, são 11 características. Eu fiz as minhas anotações equivocadas. A 9ª característica, não é? Olha, interessante, só fazendo um rápido comentário. O Senhor chama para o trabalho.
mas a igreja que separa, a igreja que consagra, a igreja que ordena para o ministério. Como é importante seguir essas orientações bíblicas, né? A igreja separa, consagra e ordena. Separa, ou seja, tira no meio do povo. O que é consagrar? Leva com que aquele servo ou serva de Deus se dedique ao trabalho do Senhor. E ordena, dá o quê? Uma autoridade espiritual, uma autoridade eclesiástica, para que ela seja reconhecida pelas autoridades governamentais. Alguém sabia disso? Como isso aqui é importante. Tem pessoas que querem ser missionárias sem ter uma ordenação ministerial. Mas, irmãos, para Deus a ordenação não é muito importante, mas para as autoridades governamentais, é importantíssimo, não é? Imagine um exemplo, vai ser a irmã Gleice Kelly separada como missionária, aí ela enviada para os Emirados Árabes. Mas perante as autoridades, o que é a irmã Gleice Kelly? É uma serva de Deus. Só isso? Não. Para as autoridades dos Emirados, ela tem que ter um título ministerial, uma autoridade ministerial, com certificado e carteirinha e tudo. Mas, pastor, isso não vale para Deus. Não, para Deus não tem importância. Mas para os homens tem. Então, ela tem que ser credenciada como missionária. Sim, Gleice Kelly. A gente vê isso até em exemplos de filmes, né, de guerras, que eles enviam tropas para poder retirar os missionários dos campos, porque são pessoas enviadas lá, né, credenciadas. Exatamente, porque elas foram credenciadas para serem reconhecidas e respeitadas como tal, na verdade, no país que estão servindo. Então, o título, a ordenação, repito, para Deus não tem nenhum valor, mas para as autoridades deste país ou de qualquer país, isso que tem importância tremenda, né? Tremenda. Mas- Talvez no Brasil, infelizmente, não se valoriza a importância de um título de ordenação ministerial, mas aqui nos Estados Unidos, né, um certificado de ordenação tem um valor enorme, enorme. Se você nunca observou isso, pesquisa que você vai descobrir. Tem Mas um isso valor seria em países democraticamente que são democráticos, né, pastor? em termos, até mesmo nos países não democráticos, por causa da Convenção de Genebra, porque existe uma convenção mundial regida pela ONU, certo? Que tanto em países democráticos ou não democráticos, a Convenção de Genebra ela está em vigência. É como fosse um acordo estilo diplomático, ok? E a Convenção de Genebra, pode pesquisar lá no site da ONU e procure Convenção de Genebra. Independente que o país seja democrático ou não, a Convenção de Genebra ela estipula vários itens que trazem, por exemplo, a proteção de estrangeiros em países estrangeiros, a proteção de religiosos e assim mais. Como, por exemplo, países não democráticos. A Coreia do Norte, ela é democrática? Não é, é um país comunista. China, outro país comunista. Laos, outro país comunista. Cuba, outro país comunista. Vamos tomar esses exemplos. Venezuela, que está hoje numa situação bem complicada. Nesses países, existem missionários? Existem. Só que eles têm que se ajustar às leis antidemocráticas destes países, ou seja, tem o chamado toque de recolher, eles não podem pregar ao ar livre, tem que pregar de acordo com as regras que esses países os impõem, como na China. Uma igreja pode funcionar na China de portas fechadas. Olha só que doideira. E você não Mas pode fazer o relato Sim. que eu vi sobre a China é que
as igrejas realmente lá elas funcionam, mas elas funcionam para os turistas irem à igreja. Exatamente. Exatamente. Para os turistas, de portas fechadas, você não pode fazer divulgação do lado de fora e não pode fazer divulgação para os nativos, ou seja, para os nacionais. Só para os turistas. Eu tenho duas famílias, dois casais. Um são de uruguaios e outros são de chilenos, que já são missionários na China há 15 anos, e lá é dureza. Servir a Jesus na China, irmãos, tem que ser o poder do Espírito sobre quem está lá servindo, e ganhar almas na China é um negócio difícil, complicado demais, mas não é impossível, porque o Espírito Santo está salvando. Se você não sabe, está libertando, está usando os turistas para pregar o evangelho para outras pessoas que são nacionais, mas não pode ser nem na rua. Muitas das vezes elas são convidadas para entrar no templo. Se é chinês, tem que ser de madrugada para ali ouvir a palavra, se converter a Cristo, e tem que ficar, boquinha calada, porque o governo chinês é duríssimo em descobrir que um chinês entregou a sua vida para Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos no paraíso e não valorizamos o paraíso que nós nos encontramos. Essa é a verdade. Aqui temos liberdade demais, à vontade. Ninguém corre atrás da gente, ninguém pega no nosso pé, por enquanto. Por enquanto, que Deus tenha misericórdia. Se virar o governo para um governo antidemocrático, só Deus para nos dar graça, né? Tem muitos pastores hoje acreditando que poderia haver uma virada no governo aqui nos Estados Unidos, e uma virada para mal, para a igreja, ou seja, que colocaria a igreja em maus lençóis. Irmãos, temos que orar por essa eleição de novembro. Não vou entrar aqui em muitos detalhes. O quadro está muito sinistro, muito preocupante, difícil. Se os democratas, não estou aqui falando como político, por favor, se os democratas ganham as eleições, vai ficar apertado para a igreja. Você acredite ou não, vai ficar muito apertado para a igreja. Se os republicanos, na pessoa do senhor Donald Trump, ganhar, a igreja vai respirar pelo menos 4 anos. Mas se a senhora Kamala Harris ganhar, aperte os cintos. A igreja vai ficar sufocada. Acredite você ou não, eu estou já tendo acesso a informações sérias e confirmadas que vai ficar pesado para a igreja do Senhor Jesus Cristo, começando com pagamento de impostos. Se você não sabe, igreja é isenta de pagar táxis, mas os democratas já têm um projeto no Congresso americano que vão cobrar impostos das igrejas, porque estão descobrindo que existem centenas de igrejas americanas, isso aqui é sério que eu estou falando e você pode comprovar isso, que estão fazendo lavagem de trilhões de dólares em dinheiro. O quê? É uma forma, né? São pessoas que procuram as igrejas, pessoas normais como eu e você. Eu sou, digamos, um empresário, ganho milhões por mês. Isso quer dizer que, diante do governo, eu sou obrigado a pagar esses milhões, correto? Proporcionalmente. Mas e se eu tenho muito dinheiro e eu não quero pagar esses milhões? Eu uso uma igreja para lavar o meu dinheiro. E o negócio está ficando estranho, irmãos. Está ficando estranho. Que Deus tenha misericórdia das igrejas nos Estados Unidos. E não são uma, não são duas, são centenas de igrejas que estão entrando nesse mercado de lavagem de dinheiro, né? Claro que elas ficam com uma fatia, e claro, mas usam a igreja para transitar dinheiro, uma vez que o imposto de renda americano não está em cima delas. Mas o Partido Democrata já está observando isso já, anos, anos e anos. E poderiam eles, através do governo da senhora Kamala Harris, começar uma ofensiva pesada contra a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, vamos clamar a Deus. Senhor, tem misericórdia dos Estados Unidos e da tua igreja, porque a coisa poderia ficar bem apertada para a igreja de Cristo. Mas vamos lá. Nona característica de um missionário, característica bíblica de um missionário. O missionário
Eu já falei, né? Não, agora é a nona. Eu já falei da oitava, agora é a nona. O missionário deve ser uma pessoa preparada. Um missionário deve ser uma pessoa preparada para superar modificações estratégicas no trabalho do Senhor no momento de Deus. Nona característica. Um missionário deve ser uma pessoa preparada para superar modificações estratégicas no trabalho do Senhor no momento de Deus. Na verdade, são 12, né? Estou mexendo aqui com as minhas anotações, melhor aqui, puxando aqui as folhas, são 12. E isto aqui nós vemos nos versículos 2 e um versículo que não incluímos, que é o versículo 7. Eu vou ler aqui Atos 13, 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, o que nós concluímos nessa nona característica? Um missionário deve ser uma pessoa preparada para superar modificações estratégicas no trabalho do Senhor no momento de Deus, que é a combinação dos versículos 2 e 3. Agora era Barnabé e Saulo. Mais tarde, passou a ser Paulo e Barnabé. Se você ler com atenção o texto, houve uma inversão na ordem dos nomes. Quando transferiu a liderança da obra para Paulo. Aonde eu quero chegar? Muitas das vezes, Deus chama alguém para liderar uma obra e preparar essa obra. Mas amanhã, aqueles a quem você vai preparar vão ser os líderes. Hoje estamos vendo uma crise, preste atenção no que eu vou dizer agora, uma crise gravíssima de liderança. Em que sentido? Os líderes que são verdadeiramente chamados por Deus têm prazer em ver os seus liderados, crescendo, progredindo, avançando e conquistando. Porque esses líderes têm segurança do seu chamado. Alguém está me entendendo, gente? Líder que tem segurança do seu chamado, ele vai ter alegria, ele vai ter prazer de ver os seus liderados crescendo mais do que ele, progredindo mais do que ele, avançando mais do que ele, conquistando e sabendo mais do que ele. Agora, um líder inseguro da sua chamada, escute essa, um líder despreparado no seu chamado, quando ele vê o seu liderado crescendo, ele vai se sentir o quê? Por baixo. Vai se sentir ameaçado. Não. Um exemplo, digamos, é só um exemplo, por favor, que o irmão Alexandre é o pastor da irmã Vanderleia. Aí o irmão Alexandre investe na irmã Vanderleia, investe. E aí acontece o que ele não esperava. É só um exemplo, por favor. A irmã Vanderleia começa a crescer, se coloca melhor do que ele em todos os sentidos, espiritual, ministerial, conhecimento bíblico, a experiência na obra. Se ele é um líder chamado por Deus, com segurança do seu chamado, ele vai se alegrar. Uau, Vanderleia, você está vingando melhor do que eu imaginava. Ele vai ter alegria, prazer. Agora, se ele não tiver segurança da sua chamada, ele vai olhar para a Vanderleia como o quê? Como uma ameaça. E aí vai fazer de tudo para, passar tesoura, cortar. Agora, vamos ser sinceros, irmãos. Por que a obra missionária, em alguns aspectos hoje, ela não cresce como deveria crescer? Por inveja e ciúme. Porque os líderes estão lá, estão investindo nos seus liderados. Mas, de repente, seus liderados vingam mais do que eles próprios. Aí, opa, eu não esperava essa. Não, vou passar tesoura. Isso é infantilidade, irmãos. Isso é imaturidade. Isso é falta de segurança no chamado.
Anote isso. O líder verdadeiramente chamado por Deus, que tem segurança da sua chamada, vai ter prazer de ver o seu liderado melhor do que ele. Glória a Deus. Eu trabalho, irmãos, visando que os alunos lá na frente sejam muito melhores do que eu. Que é isso, pastor? Você está brincando? Estou falando sério. Eu quero acreditar que aqui, nesse grupo da terça-feira, em pouco tempo, eu vou ter alunos muito melhores do que eu e capacitados até para quê? Para ensinar a palavra. Não serão todos, mas eu sei que aqui tem um potencial tremendo. Não vou dizer quem. Aqui nesse meio aqui que estamos hoje, nesse exato momento, eu estou vendo 5. 5. E são 5 que eu estou falando com Deus. Deus, eu vou trabalhar em cima desses 5. Vão sair, ó, melhores do que eu. Eu falo isso com alegria, irmãos, porque eu quero ver vocês melhores do que eu. Eu quero ver vocês vingando mais do que eu. Eu quero vocês deixando muita gente aí do lado de fora assim, ó, de boca aberta. Como é que é? A Gleice Kelly pregando desse jeito? Como é que é? O Ailson ensinando desse jeito? Como é que é o Robert Toledo, pregador de mão cheia, abalando os corações? O quê? Pastor Anderson Ramalho, levando as massas caírem de joelhos aos pés de Jesus? 1.500 se converteram por causa da pregação desse homem. O que é isso, irmãos? Deus vai tirar alguns de vocês do anonimato. Pastor, a palavra diz que a gente... Repita, irmã, falhou o áudio. Você tem que talvez aproximar um pouquinho. Falando que a própria palavra nos ensina que a gente faria coisas maiores que Jesus fez. Então, é bíblico você querer que aquele que está abaixo de você seja maior e vai mais longe e faça mais coisas, porque foi isso que Jesus deixou para a gente. É a única ambição que não é pecado, irmãos. A ambição em si é pecado. A ambição, se você não sabe, eu sou muito ambiciosa. Cuidado. Na Bíblia, a ambição é pecado, mas a única ambição que não é pecado é você ver alguém que está do seu lado melhor do que você. Glória a Deus. E Deus faz isso, ó. O Espírito Santo faz isso. Se você quer que o seu irmão que está do seu lado seja melhor do que você, ó, palmas da parte do Espírito Santo para você, porque o Espírito Santo vem em você um espírito nobre. E hoje está difícil, vamos ser sinceros, irmãos, está difícil encontrarmos líderes que não se sentem ameaçados, que não se sentem menosprezados, porque estão vendo os seus liderados, ó. E eu quero aqui, com alegria, irmãos, para a glória do Senhor, ver vocês, ó, bombando de vento em popa, para a glória do Senhor. Não vai demorar muito, não. Há uma razão porque esse grupo é desse tamanho. Não é somente porque Deus está movendo o evangelista Alexandre, a glória seja dada a Deus, mas o evangelista Alexandre tem amor à obra. Eu conheço um pouquinho que eu conheço o servo do Senhor, para a glória do Senhor, está aí. Eu sei que também pastor Anderson tem esse grande amor também. Talvez hoje não temos membros da sua igreja estudando conosco por circunstâncias, porque tudo tem o tempo de Deus, irmãos. Tudo tem o tempo. Eu não me espantaria se amanhã essa telinha ficasse cheia também de obreiros da igreja de Porto São Lúcio. Eu não espantaria, porque tem o tempo certo da parte de Deus. Não é? Tem o tempo certo. Então, no tempo certo, as coisas começam a acontecer. Eu sei que os irmãos que são líderes de igreja estão aí orando, motivando para a glória do Senhor, mas vai chegar no momento que isso aqui vai ficar enorme, para a glória de Deus. E sabe por que vai ficar enorme? Porque Deus vai levantar aqui um exército que vai preparar e vai capacitar para fazer missão na sua igreja, na sua cidade. Aleluia! Aqui vai ter missionários que vão ganhar almas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Deus vai levantar homens e mulheres aqui para abrir congregações. Ei, gente! Aí, irmão Alexandre, peraí, já tenho Hartford, já estou com Nagasaki. Calma, vem mais! Vem mais, mas o irmão sozinho não vai fazer nada, porque Deus vai levantar um exército de homens e mulheres preparados, aleluia, na palavra, no poder do evangelho, na experiência. Coisa linda, irmãos. Isso aqui não está crescendo em vão, não.
o crescimento quem dá é Deus. E quando Deus dá o crescimento é porque tem propósito. Vocês aí, líderes de Nagataki Hartford, líderes de Porto São Lúcio, segura aí, segura o negócio, vai ficar bonito. Já está ficando bonito, mas vai ficar mais bonito ainda. Mas, não, pastor Anderson não está entendendo nada. Irmã Sabrina, não me beliscando seu esposo, ele não está entendendo nada. Meus filhos, você não está entendendo, está por fora. Vocês vão estar com 2, 3 congregações nas mãos nos próximos 5 anos, para a glória do Senhor nosso Deus. 2 a 3. Aí vocês vão entender que não sou eu que estou falando isso, não. Ó. De 2 a 3 congregações. Segura aí, irmã Sabrina. Vai ser complicado, por um lado, mas Deus não vai deixar a desejar. Vai colocar gente preparada para vocês se prepararem. Como que é? Gente disposta. Ora para esses servos aparecer, viu, pastor, que tá puxado. Mas estão a caminho, irmã. Você não está entendendo nada. Será Meu possível? Estão a caminho, estão a caminho. Mas eu tô orando para os obreiros também, porque as pessoas Mas têm eles que se estão a caminho. levantar. No momento que vocês menos esperarem, e repito, Glória. vai acontecer muito breve. Deus vai trazer gente do norte. Não estou jogando verde para colher maduro, não. Deus vai puxar gente lá do norte. Eita, Aleluia! Estou Puxa jogando verde mesmo, para colher Jesus. maduro? Não estou jogando verde para colher maduro. Olha lá, Deus ele vai tá até puxar gente vermelho. do norte, gente do oeste. Do sul. Gente que está aí pertinho de vocês. Irmãos, o Espírito Santo está se movendo de uma maneira muito bonita, muito linda nesses últimos dias, tá? Nagataki, prepare-se. Jesus vai abalar de uma maneira linda vocês de outras igrejas, prepare-se. Jesus vai abalar vocês, porque Deus tem interesse, Deus está apressado a levantar um grupo de missionários. Judéia, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Vamos lá, gente. Essa aula está me deixando um pouco agitado. Estou sentindo fogo de Deus aqui, por quê? Porque Deus quer levantar homens e mulheres dispostos a produzirem muita coisa no reino de Deus. 10ª característica bíblica de um missionário. Eu vou fechar as 12 hoje, tá bom? Um missionário deve ser uma pessoa submissa à sua igreja local. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! 10ª característica bíblica de um missionário. Um missionário deve ser uma pessoa submissa à sua igreja local. Não existe missionário bíblico se ele não estiver submisso à autoridade local, aos seus líderes locais. Versículo 3 diz isso bem claro, ó. E pondo sobre eles as mãos. Essa igreja local assume a responsabilidade pelo missionário. E o que quer dizer impor as mãos? Biblicamente, impor as mãos, preste atenção, ó, implica reconhecimento, apoio e compromisso. Alguém me perguntou esses dias, pastor, por que não se separa obreiros derramando óleo na cabeça? Porque estamos no Novo Testamento. No Antigo Testamento era comum, escute, era normalíssimo. Reis, anote aí, profetas e sacerdotes, quando seus ministérios se iniciavam, alguém vinha lá e derramava um corno, um chifre de carneiro cheio de azeite na cabeça. Por quê? Por qual a razão disto? Porque estava profetizando, estava olhando para o futuro, ou seja, a morada do Espírito Santo permanente na igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não tinha morada permanente. Alguém está anotando isso aqui? No Antigo Testamento, nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava permanentemente com as pessoas. O Espírito Santo estava sobre as pessoas, entre as pessoas, caminhava com as pessoas, mas não fazia residência permanente. O Espírito Santo veio fazer residência permanente depois que Jesus, sobe aos céus e no dia de Atos, 2:1-4, no dia de Pentecostes, ele envia o poder, o derramamento do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo passa ao quê? Habitar
habitar dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Alguém está notando isso aqui? Alguém está notando? Isso é importante. Por isso que hoje não é bíblico. Repito, não é bíblico. Não é uma heresia, não é um pecado. Uma coisa é heresia, uma coisa é pecado e uma coisa é uma atitude não bíblica. Mas não é bíblico você separar obreiro, missionário, ó, derramando óleo na cabeça. No Novo Testamento, o óleo foi limitado a um único uso. Alguém se lembra? Segundo a Bíblia. Para o cura dos enfermo, enfermos. Para Para a o cura justo dos enfermos. Só tem esse uso. Mas, pastor, eu já vi ordenar separação de obreiro, está lá o obreiro recebendo um banhão de óleo na cabeça. Eu já vi também. Eu fazia pobrezinho da cabeça da missionária, com o penteado feito lá, com tanto trabalho no cabeleireiro, fez luzes, gastou $150. Daqui a pouco recebeu um de azeite na cabeça. Eu participei há 5 anos atrás de uma separação de missionárias e diaconias. Pensa, missionária com cada cabelo bem feito, e eu e minha esposa falando, Jesus, estou percebendo que vai ter um negócio errado. Por quê? Tu tá vendo ali uns baldão de azeite? Acabar com o cabelo das irmãs. Vão perder $200 em fácil. Não deu outra. Chegou lá, eu te separo como diaconisa. Irmãos, foi escandaloso. Pensa em 8 missionários e 5 diaconisas tomando um baldaço de azeite. Coisa mais constrangedora e antibíblica. E o azeite Quando tá não... caro ainda. E tá caro. A piorar, o azeite tá caro, né? O cabeleireiro foi caro, então foi prejuízo duplo no preço do azeite e no preço do cabeleireiro. Irmãos, é absurdo, eu fiquei muito constrangido. Eu assisti 2 separações de obreiro nesse estilo, mas isso não é bíblico. O bíblico é isso aqui, ó. Imposição de mãos. E lá no Antigo Testamento, só reis, profetas e sacerdotes recebiam o corno de azeite na cabeça e tchau, acabou. Mais ninguém. Anotaram? E hoje é imposição de mãos. O que significa, biblicamente, imposição de mãos? Reconhecimento, apoio e compromisso. Por parte da igreja que envia o obreiro, que envia o missionário. Pastor, Agora, olha... na minha Bíblia aqui menciona que a imposição de mãos é um gesto de comunicação e comissionamento espiritual. Exatíssimo. É 100% correto. Lembre-se que no Antigo Testamento, impor as mãos sobre a cabeça do animal a ser imolado como sacrifício. Então, o obreiro que é enviado para o campo, ele é parecido com um animal que é enviado para um sacrifício. Entre nós, servir a Deus, de uma certa forma, é um tipo de sacrifício? Claro que sim. Claro que você abandona muita coisa, você abre mão de muita coisa, você renuncia a muita coisa. Então, no Antigo Testamento, quando se impunha a mão sobre a cabeça de um animal a ser imolado, esse animal que ia ser imolado, ele ia ser o quê? Sacrificado. Então, transfere-se esse gesto simbólico para o tempo do Novo Testamento. Por isso que não é necessário hoje derramamento de azeite, porque o derramamento de azeite apontava o quê? A habitação do Espírito Santo. Vou passar um pouquinho do horário, mas eu quero fechar às 12, tá? Então, número 10, já falei, um missionário deve ser uma pessoa submissa à sua igreja local. Número 11, a característica número 11, a característica bíblica do missionário. Um missionário deve ser uma pessoa enviada pelo Espírito Santo. 11ª característica bíblica de um missionário deve ser uma pessoa enviada pelo Espírito Santo. Está lá no versículo 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia. O final de tudo na vida do missionário é o seu envio pelo Espírito Santo. Né? Por quê? Primeiro, eles estavam na igreja, de acordo com o versículo 1. Eles já serviam ao Senhor, de acordo com o versículo 2. Eles foram separados para o ministério, de acordo com o versículo 2.
Eles jejuavam e oravam, pelo que nós já lemos no versículo 3. Eles tiveram uma reunião de despedida, conforme lemos no versículo 3. Mas eles foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Então é como fosse o fechamento de ouro. Se o Espírito Santo não os tivesse enviado, todo o trabalho foi em vão. Então, é a 10ª característica bíblica de um missionário. Um missionário deve ser uma pessoa enviada pelo Espírito Santo. E a 12ª e última característica bíblica de um missionário. Um missionário deve ser um homem ou uma mulher de fé. Uau! Um missionário deve ser um homem ou uma mulher de fé. É o caso de Manaém, está lá no versículo 1. Manaém, quem é esse camarada? Olha só, é o crente Manaém. Se Manaém tivesse continuado no palácio de Herodes, preste atenção, se Manaém tivesse continuado a sua vidinha normal no palácio de Herodes, chegaria a ser um alto dignatário, uma alta autoridade real, com muitas honrarias e regalias. Mas Manaém preferiu escolher o chamado. Muitas das vezes, irmãos, o obreiro abre mão de regalias e privilégios materiais para atender à chamada do Senhor. Mas Deus sabe como compensar tudo isso de maneira maravilhosa. Eu conheço homens de Deus que eram empresários, ganhavam rios de dinheiro, donos de companhias. No Brasil ganhavam milhões de dólares. Milhões, anos 70 e 90. Mas quando o Espírito Santo chamou para a obra missionária, o que é que eles fizeram? Abandonaram tudo. E depois que trabalharam 20, 30 anos, já meia idade, 50, 60 anos, abandonaram tudo. E foram sofrer por Jesus em algum país da África, em algum país da Ásia. Foram atendendo o chamado do Espírito Santo. O que é isso, irmãos? É ser homem, mulher de fé. Normalmente, uma pessoa com a vida já estruturada, financeiramente arrumada, ela abriria a mão de seus privilégios para passar necessidade por amor às almas e por amor ao Evangelho? Normalmente não. Você tem que ter visão, tem que ter compaixão, e tem que ter convicção. Isso é visão de fé, isso é vida de fé. E ser missionário não é para qualquer um, não, irmãos. Mas eu tenho certeza que aqui Deus vai levantar missionários e missionárias. Homens de fé, mulheres de fé. Pessoas que vão tentar até melhores arranjadas financeiramente. Mas, pastor, pelo amor, será que Deus vai fazer isso comigo? Eu vim para a América, fiz isso aqui, para ganhar um pouquinho disso aqui, aí Deus vai me mandar lá para fora para passar perto. Meu irmão, isso aí é você e Deus, fica tranquilo. Deus, quando chama, ele se encarrega, ele provê, ele cuida, e ele vai colocar o quê? Paixão no seu coração para fazer a obra. Você pode estar até bem arranjado ou arranjada financeiramente, mas o que Deus quer é que aprendamos a depender dele. E isso é difícil, mas não é impossível. Amém, irmãos? Amém? O homem ficou baixinho, não, eu não quero ir para a obra missionária, não. Calma, fica tranquilo. Deus sabe exatamente com quem ele está falando nessa noite e a quem ele vai tocar, não somente nesta noite, mas nos próximos dias. Não fique assustado, não, porque Deus vai dar um chacoalhar em alguns aí dos irmãos, e não me surpreenderia que aqui um grupo de homens e mulheres venham sair como missionários. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção, nós já estamos fechando a nossa aula. Para casa, leiam com atenção a página 9, que começa ali, os objetivos propostos a seguir.
página 9, leiam esses objetivos, procurem, na medida do possível, responder a questão 10, está ali, ó, responda em seu caderno sobre as suas impressões a respeito dos objetivos 1, 2 e 6, porque a gente vai trabalhar bastante falando disso na próxima aula. Aí leia todo o conteúdo da página 9, o conteúdo da página 10 até a página 12, trabalhinho de casa. Você vai ler o conteúdo das páginas 9 até a número 12 e vai tentar, na medida do possível, responder as perguntas número 10, número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Parece que é muito? Não é não. Porque se você ler com atenção esse conteúdo da página 9 à página 12, você vai com uma certa facilidade conseguir responder as perguntinhas que estão aí apresentadas. Se você não conseguir fazer tudo, não fique preocupado, que a gente vai corrigir em sala de aula para ficar o mais facilitado possível. Perfeito, gente? Entendido? Alguma dúvida? Ler, página 9 até a 12. E procurem responder as perguntinhas na medida do possível. Se não conseguirem responder todas, se esforcem para responder aquelas que vocês melhor puderem ou conseguirem. E as que ficarem em branco, a gente vai corrigir em sala de aula. Minha pergunta: o Espírito Santo de Deus falou alguma coisa a alguém nessa noite? Eu creio que sim, porque é impossível, quando se fala de evangelização e obra missionária, alguém fique na indiferença. Então, a minha oração é que Deus continue falando, ministrando aos corações de cada um de nós, começando do meu, né? E fale também ao seu coração. E vamos, irmãos, nos propor a orar muito pela turma da terça-feira, porque Deus vai fazer um mover muito bonito. Já está fazendo, estou já sendo informado que Deus já está fazendo coisas muito lindas, não é? Na vida de alguns de vocês, também nas congregações que vocês estão trabalhando, outros como líderes, outros como liderados. Deus está fazendo coisa muito bonita, mas Ele vai fazer ainda mais com almas que vão vir aos pés do Senhor Jesus Cristo para a glória do seu santo nome. Queremos agradecer a todos que puderam estar nessa noite, né? O casal Grijó Amaral, Deus abençoe. Breve já vamos estar aqui juntos, breve, né? O e-mail de hoje me deixou animado. Ei, meu Deus, setembro está aí, nossa vitória está mais... Tô falando em código, né? Mas alguém aqui está me entendendo. Alguém aqui não me entendendo. Irmão Ailson, obrigado, irmão Ailson, pelo esforço. Robert Toledo, brigadão, Deus abençoe. Família Ramalho, tamo junto, Ramalhos. Vamos gritar a nossa vitória no poderoso nome de Jesus. Haja garganta para agradecer a nossa vitória, né? Vou ficar roquinho. Evangelista Alexandro, dia 30, estamos aí juntos, se Deus quiser, nessa abençoada Escola Bíblica de Obreiros, Filadélfia, aniversário ano 36, né? Vamos reencontrar todo esse pessoal bonito, né? Lá de Nagataki, acredito, né? Não sei quantos vão, mas eu acredito que alguns de vocês eu vou encontrar. Irmã Gleice Kelly, acredito que eu vou me encontrar também com a senhora, com o Olisson. Deus abençoe o Olisson, irmão Eronilde, bonito, tá bonito nessa tela, irmão Eronilde, né? Sua esposa, quem o diga. Irmão Jonathan, Deus abençoe, uma alegria tê-lo conosco. Lucas, que bom, revela a tua pessoa, né? Quero te ver de novo, se Deus quiser. Irmão Ricardo, Deus continue abençoando, usando muito a sua vida. Irmão Joel, obrigadão pelo esforço. Aí, irmão Arthur, apareceu o Arthur, graças a Deus. É batalha, mas é vitória. Deus continue abençoando o Arthur. Obrigado pela comunicação. Irmã Vanderlé, com esse menino bonito aí na terra. Deus continue abençoando. Também a nossa irmã Bernadette, a todos vocês que puderam estar hoje conosco. Deus vos abençoe. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo pela aula de hoje. Vamos pedir nosso irmão Joel. O irmão Joel vai abrir aí o seu áudio
e vai nos trazer uma palavra de agradecimento, né, pela aula de hoje, pedindo com que a bênção de Deus continue fluindo, né, sobre esta turma da terça-feira e sobre cada um de nós. E lembre-se, o trabalhinho já de homilética já está posto, vocês só escolhem, né? Se quiserem fazer a opção 1, façam. Se quiserem a opção 2, façam, mas não passem da data do dia 14 de setembro. Qualquer dúvida, eu estou à plena disposição de vocês. Irmão Joel, orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, Pai do Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado por esse momento na tua presença. Senhor, meu Deus, abençoa cada irmão. Senhor, os que não pôde participar, abençoa da mesma forma. Ó Deus, vem nos dar entendimento da tua palavra, Senhor, meu Deus. Venha nos guardar da noite de paz, Senhor, cobre nos teus sangues, Senhor, meu Deus. Abençoa nós, dá esse entendimento da tua palavra, Senhor. Venha, Deus, abençoar cada irmão, Senhor Jesus, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso e compromisso, disciplina. Disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, no coração de vocês, boa, uma abençoada terça-feira, vitoriosa semana. Vejo vocês próxima semana. Obrigado por aqueles que já fizeram os seus pagamentos de agosto e quem ainda não fez, tem até o dia 31 de bom tamanho sem a multinha, tá? Muito obrigado, Deus nos abençoe. Nos vemos na próxima terça, dia 27. A paz do Senhor a todos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém.